Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre química capilar. Se esse assunto é do seu interesse, inscreva-se no nosso canal do YouTube, acompanhe as mídias sociais e os nossos podcasts e Spotify. Envie suas dúvidas, participe e divulgue. Muito obrigado. Nesse vídeo nós vamos falar sobre química capilar. Esse assunto ele é muito frequente, porque como eu trato muito cabelo, a gente implanta cabelo, os pacientes e os seguidores acabam perguntando muito sobre os efeitos da química capilar no cabelo. E confundem muito os efeitos da química capilar, quando prejudiciais para o cabelo, com alopécia. Então vamos já de cara estabelecer o correto entendimento do assunto. A química capilar, na sua grande maioria das vezes, ela vai interferir no fio, na haste do cabelo. Ou seja, como ela é aplicada para fora do couro cabeludo, no fio que está para fora do couro cabeludo, ela vai interferir na haste do fio. A porção mais profunda, que é a porção que já vai para o bulbo, que é quem produz o fio, geralmente ela fica mais protegida de alguns efeitos deletérios que a química capilar pode trazer ao cabelo. Tá ok? Então, alopécia é quando a gente perde o fio, tá? Quando ele tem a queda do fio. Os efeitos da química capilar, que é a quebra do fio por qualquer efeito deletério que ela possa ter causado, não chega a ser uma alopécia, mas é uma queda capilar. Tá joia? Passada essa primeira parte de entendimento, a química capilar é aplicada na haste, que é a parte do fio que fica exposta. Essa química capilar, para que ela funcione, ela mexe com as camadas do fio. As camadas do fio são divididas em três: a medular, que é a mais interna, a cortical, que é a intermediária, e a cuticular, que é a mais externa. A camada intermediária, que é a cuticular, inclusive é a principal do fio, porque ela é composta por água, composta por proteínas e o que a gente chama de cola biológica, que é uma matriz extracelular. E a camada mais externa, que é a cuticular, ela é composta por cutículas, como se fossem escamas de peixe que se abrem e se fecham de acordo com o estímulo externo. Pois bem, o fio do cabelo, ou o ambiente do cabelo, ele é um ambiente em que, em relação ao pH da pele, ele é um pH ligeiramente mais ácido, em torno ali de 5, 6, 4,5 a 6, o que é importante saber, porque quando você for procurar, por exemplo, um shampoo para utilizar, o ideal é que você use um pH neutro. O pH neutro para cabelo é em torno dessa faixa, e dá para saber lá no rótulo, por vezes, se ele tem esse pH. Enquanto o condicionador, ele tem que ser um pH um pouquinho mais ácido, em torno de 4, 4,5, por quê? A cutícula, que é a camada mais externa, que são essas escamas, parecendo escamas de peixe, elas se fecham quanto mais ácido for o pH, ou seja, quanto mais para zero, óbvio, não vai ter pH zero, mas quanto mais para zero for o pH do produto. E as cutículas se abrem quanto mais alcalino, mais básico, quanto mais para cima de 4,5, 6, 7 for o produto. Então, se o seu pH está entre 4,5 e 6, que é o do cabelo, você vai lavar o cabelo com shampoo 4,5 e 6. O shampoo ele vai limpar, então ele vai promover uma ligeira abertura dessa cutícula para remover essa sujeira mais profunda. E aí você vai precisar de um condicionador mais ácido, em torno de 4, 4,5, para fechar essa cutícula e proteger a camada principal, que é a camada cortical. Ok? Então, sempre procurar esse tipo de produto. Quanto a procedimentos, como assim, aqueles procedimentos de escova progressiva, antifrizz, tintura, tem que tomar cuidado, porque em sua grande maioria, esses procedimentos são feitos utilizando componentes muito alcalinos, com pH muito alto. E aí, óbvio que tem que ser pH alcalino e mais alto, para poder abrir essa escama, para o princípio ativo que eles se permitem utilizar para que haja o efeito, permeia até a camada cortical, que é a camada intermediária
onde a gente tem pontes de hidrogênio, pontes de disulfeto, que são as pontes que fornecem ao cabelo a sua característica mais crespa ou mais lisa, entre outros componentes. Então, para que eles atinjam a camada cortical e façam o trabalho que tem que fazer, tem que abrir a escama, tem que abrir a cutícula. Então vai ter que usar produto mais alcalino. O problema é que quando você abre essa cutícula, você expõe a camada cortical. E ao expor a camada cortical, você está expondo o fio. Se depois não tem um cuidado adequado para fechar essa cutícula, ou seja, usar um produto ácido para fechar essa cutícula, vai ficar exposta e esse cabelo com a cortical exposta tem tendência a essa cortical dilatar, tá dando situações de diversos nomes, entre tricorrex, entre outros, que é expor a camada cortical e a fratura desse fio, porque ele vai estar exposto, ele vai fraturar, ele fraturando, esse fio cai. Por isso que quando a paciente chega no consultório e o cabelo teve queda pós-química, pode procurar, que a grande maioria não é alopécia. É uma fratura do fio por química e uma química onde depois da química não foi corrigido o pH e não se fechou a camada corticular. Então essa camada cortical ficou exposta e acabou fraturando o fio. Por isso que é importante, após a aplicação de uma química, cuidar do fio para fechar bem a escama, para poder proteger a camada cortical, tá ok? Lembrando também que não adianta manter o pH muito ácido fechando essa camada cortical, porque se você usa muito ácido, o que vai acontecer? Esse fio vai ficar mais poroso, e ele mais poroso também vai estar arriscado à quebra. Então o ideal é manter um pH fisiológico, um pH que a gente chama de pH neutro, para manter o equilíbrio, a homeostase desse fio. Lembrando também que a flexibilidade, a qualidade do fio, um fio saudável, está ligado à hidratação. Hidratação endógena, ou seja, você tomar água, se hidratar bem, e uma hidratação do próprio fio, porque tem água na camada cortical e tem proteína na camada cortical. Então também ter uma ingesta adequada de proteína e vitaminas e alguns minerais para produzir o fio de uma maneira saudável, tá ok? Outra dica importante, se você fez uma química que ela vem alcalina, ela mexe com o pH do pelo, abre cutícula, fecha a cutícula e depois tem que colocar um ácido para fechar a cutícula, essa química ela vai de alguma forma atingir o couro cabeludo. Por isso, e aí vai gerar uma queimadura superficial como se fosse até um peeling. Por isso que muita gente, depois que faz uma química, descama o couro cabeludo. E aí fica com aquele aspecto feio que lembra muito o aspecto de caspa. Na verdade é uma descamação por queimadura. Uma queimadura leve, sem nenhuma grande complicação, mas é uma queimadura. Então dá para evitar isso, principalmente com cuidado que o dermatologista pode te ajudar, que depois de fazer a química, eu, por exemplo, sempre passo para as minhas pacientes uma solução para elas usarem no couro cabeludo para proteger antes e depois da química, para evitar essa descamação que hoje em dia, em termos de evolução e tecnologia, de alguma forma inadmissível você descamar porque você fez uma química no cabelo e ter lá um embotamento social por uma descamação, que é um aspecto que hoje é até de certa forma feio. E também proteger esse fio depois da química em todo o seu percurso para que ele não frature e não esteja exposto, ele não frature e não quebre. Não estou falando aqui para não fazer química, mas se fizer, faça com cuidado, procure um profissional capacitado para aplicar essa química em você e, se quiser, procure um dermatologista para proteger seu couro cabeludo e o seu fio antes e depois do procedimento. Porque, afinal de contas, os nossos trabalhos não é para impedir você de ser mais bonita e ser feliz, mas para auxiliar você a ser bonita e ser mais feliz. Tá ok? Grande abraço a todos vocês. Siga-nos nas mídias sociais, Spotify e podcast. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e aguarde as suas dúvidas e sugestões. Grande abraço a todos.